orar ao Senhor. Muito bom poder estar na sua presença para lhe engrandecer e para lhe exaltar. Como foi anunciado desde o início do culto, nós hoje iremos iniciar uma caminhada apreciando e examinando e aprendendo através de muitas histórias bíblicas no Novo Testamento, mais precisamente nos Evangelhos, acerca de inúmeros encontros que Jesus teve com vários tipos de pessoas, mulheres, homens, pobres, ricos, famosos, anônimos, religiosos, pecadores. E em todos esses encontros, algo aconteceu que foi definidor na vida dessas pessoas. Houve uma mudança radical, uma transformação radical. E o encontro com Deus, ele realmente produz isso, ele promove isso. Hoje, nós iremos iniciar essa caminhada falando de um desses encontros que está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Vai falar do encontro de Jesus com os discípulos, ou com os primeiros discípulos. Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pela tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Pedimos que o teu Espírito Santo traga ao nosso coração, nessa noite, luz a esse texto que foi lido, entendimento, compreensão, e que esta palavra produza em nossa vida mudança e transformação a que o Senhor quer fazer e quer gerar em nosso coração. Fala conosco, continua falando ao nosso coração, através agora da tua palavra exposta. Oramos assim, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todas as pessoas que tiveram encontro com Cristo vivenciaram mudanças radicais. Podemos citar inúmeros exemplos, como, por exemplo, a mulher samaritana que encontrou Jesus ali na fonte, no poço de Jacó, uma mulher que tinha uma vida desregrada, uma mulher mal falada, odiada por todas as mulheres daquela aldeia, e depois do encontro com Cristo, tornou-se uma missionária, alguém que divulgou o que o encontro com Jesus gerou em sua vida. Podemos citar o exemplo de Zaqueu, aquele cobrador de impostos, que também era odiado por todos ali em Jericó, mas ele vai ao encontro de Jesus, ele encontra o Senhor, Jesus vai à sua casa, e depois daquele dia, a vida de Zaqueu mudou radicalmente. Podemos citar o exemplo de Madalena, aquela mulher
que era atormentada por espíritos malignos, e depois que teve um encontro com Jesus, foi totalmente liberta, e a partir dali se tornou uma testemunha poderosa do poder do Evangelho e do poder de Cristo Jesus. Podemos falar do cego Bartimeu, aquele cego que era conhecido em toda a cidade, que havia recebido autorização para mendigar na porta daquela cidade, e todos sabiam de sua história triste e terrível, até o dia em que Jesus chegou ali naquela cidade, e ele teve um encontro com o Senhor, e a sua vida foi totalmente mudada e transformada. Todos os 35 milagres de Jesus que são registrados nos evangelhos, por Mateus, Marcos, Lucas e João, eles deixam a nos entender e mostram para nós as marcas profundas que deixaram na vida e na história dessas pessoas. Não pelo milagre somente, pela realização de uma bênção, pela manifestação do poder de Cristo, mas pela presença do Senhor a partir daquele momento na vida daquelas pessoas. E é interessante destacar que a maioria dos encontros com Jesus, que pelo menos é registrado pelos evangelistas, foram com pessoas que eram marginalizadas, pessoas que não tinham lugar na sociedade, que não tinham espaço na sociedade vigente. Eram pessoas, na sua maioria, com suas vidas destroçadas, ou por uma miséria pessoal, ou por um infortúnio da vida. Eram pessoas que eram infelizes, que viviam atormentadas, ou por situações da vida, ou até mesmo por espíritos malignos. Mas a maioria absoluta dessas pessoas que tiveram encontro com o Senhor e que suas histórias ficaram eternizadas nas páginas da palavra de Deus, elas eram pessoas terrivelmente infelizes, que viviam uma vida arruinada e destroçada. E a partir do encontro com o Senhor, a vida dessas pessoas foi totalmente mudada e transformada. O texto que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 5, basicamente, ele está organizado em duas partes. A primeira diz respeito à ação de Jesus. E o autor sagrado destaca que Jesus viu Pedro, João, Tiago ali à beira-mar. Então, primeiro, Jesus vê. Segundo, Jesus chama esses homens para se tornarem seus discípulos. Essa é a primeira parte do texto. A segunda, que é tão impactante como a primeira, é a parte em que os discípulos respondem a essa manifestação e a esse encontro com o Senhor. Eles, diz o texto, deixaram tudo. Essa foi a resposta deles ao encontro com Cristo, ao chamado com Jesus. Eles deixaram tudo. Segundo, eles passaram a segui-lo. Então, tendo como entendimento a estrutura do texto de Lucas, e eu vou me recorrer em alguns momentos também a Mateus capítulo 4, do verso 18 a 20, nós iremos pensar hoje sobre 3 momentos que marcam esse encontro de Jesus com os seus discípulos. E o primeiro é exatamente quando Jesus encontra os seus discípulos. No capítulo 5, verso 2 do texto que lemos, o texto diz: junto ao lago de Genezaré, viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Eu quero chamar a sua atenção para a verdade, e essa verdade primária que o texto nos apresenta, de que não foram os discípulos que encontraram Jesus, foi Jesus que encontrou os discípulos. Não foram eles que saíram procurando um mestre a seguir, mas foi Jesus que foi até a beira-mar, até o mar da Galileia, que aqui Lucas chama de Lago de Genezaré, mas é o mesmo lugar. É Jesus que vai até a beira-mar para encontrá-los, para escolhê-los e para alcançá-los. Por isso, esse encontro com Jesus não foi uma coincidência dele. Por quê?
Porque ali, naquela região, havia uma concentração muito grande de pescadores e de embarcações. O Mar da Galileia, na verdade, não era um mar, era um grande lago que, por um efeito natural da natureza, ele tinha suas águas agitadas e poderia produzir ondas que chegavam até 5 metros de altura, por exemplo. Dependendo do fluxo do vento que descia ali pelas cordilheiras do Monte Hermon, e o ar quente sobre o lago encontrava esse ar frio que descia do Monte Hermon e agitava as águas, causando uma espécie de um terremoto subaquático. Era mais ou menos isso que acontecia. Mas, na verdade, era um grande lago. Era um lago que tinha 23 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Esse era o Mar da Galileia, ou o Lago da Galileia. E havia ali, no entorno do Mar da Galileia, cerca de 30 cidades. E dessas 30, pelo menos 9 delas, 9 aldeias, tinham pelo menos 15 mil habitantes. Então era um lugar muito movimentado. Era um fluxo muito grande que acontecia ali em volta do barco, até porque a sociedade da Galileia, na sua maioria, por conta deste lago, era de pescadores. Era um meio de vida. Eles pescavam para sobreviver e pescavam também para vender, comercializar esse peixe. Inclusive, os discípulos aqui tinham uma empresa de pesca, tinham barcos a serviço deles ali. Então, era algo muito movimentado aqui nessa região do Mar da Galileia, no entorno do Mar da Galileia. O historiador judeu Flávio Joséfo, que foi contemporâneo de Jesus praticamente, viveu um tempo depois de Jesus, diz que neste tempo haviam muitos pescadores, e ele diz que podia-se ver no Mar da Galileia cerca de 330 barcos pescando ao mesmo tempo. Para você ter uma ideia da quantidade de pessoas que existiam ali naquela região, que se concentravam ali por causa do comércio pesqueiro que se praticava no Mar da Galileia. A pesca era a principal indústria para cerca de 30 cidades e milhares de pessoas. E dentre todas essas pessoas, dentre todos os barcos, dentre todos os inúmeros pescadores que haviam ali, Jesus encontra exatamente Pedro, Tiago e João. Isso não é coincidência, isso é desígnio, isso é soberania de Deus, isso é ação divina. Não é uma coincidência Jesus ter encontrado eles ali. Possivelmente existiam outros ali, outros pescadores pescando, outros à beira-mar, talvez também como eles, lavando as redes, mas Jesus vai ao encontro exatamente desses 4. Jesus vai ao encontro desses homens, porque não foi aqui uma coincidência ou um capricho do destino, era plano de Deus, era plano do Senhor na vida desses homens. Eles se tornariam grandes homens nas mãos do Senhor. Todas as tentativas que o homem, na sua forma humana, tenta chegar a Deus, tenta ir a Deus, elas acabam falhando, acabam fracassando. Nós temos o exemplo no capítulo 11 de Gênesis, dos homens que quiseram ir a Deus por meios próprios e construíram uma grande torre, e o objetivo era chegar até os céus onde Deus habita. Nós temos o exemplo do cerimonialismo judaico no Antigo Testamento, que se propunha a levar o homem a Deus. Nós temos a tradição da lei na época de Jesus, com suas 613 ordens e mandamentos que visavam levar o homem a Deus, mas nenhum desses métodos humanos, engendrados pelo homem, criados pelo homem, foi capaz de conduzir o homem até Deus. Porque só existe um meio de ir a Deus. Não é nós que vamos, é Ele que vem a nós. É Ele que se revela.
É Ele que se mostra, é Ele que se apresenta, é Ele que manifesta o seu amor e a sua graça. E quando Ele vem a nós, e Ele manifesta a sua graça e seu amor, o resultado não é outro senão rendição total ao senhorio de Cristo, a vontade de Deus. Então esses homens não encontraram Jesus, eles foram encontrados. Por isso que eu não gosto muito do termo "eu aceitei a Jesus", muito usado pelos evangélicos. Esse termo não é correto. Eu aceitei a Jesus. Não, foi Jesus que nos aceitou. Porque se você professou a fé e fez sua decisão, não é porque você escolheu livremente isso, é porque a graça de Deus te alcançou. É porque o Espírito Santo convenceu você que você era um pecador, e é um pecador, e que carece da graça de Deus, da salvação e do perdão de Cristo. E então a sua resposta a Deus, a sua busca a Ele, na verdade é o resultado de uma ação da graça de Deus na sua vida e na sua história. Então, primeiro Jesus encontra os discípulos. A segunda verdade que esse encontro revela é que Jesus não só os encontra, mas também os escolhe para ser seus seguidores. Ainda em Lucas capítulo 5, versículo 10, o texto diz: "Não temas, doravante serás pescador de homens." Aqui é Jesus falando para Pedro, quando ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus, e ele reconhece a sua miséria, porque é isso que o encontro com Deus ele produz. Ele faz com que olhemos para dentro de nós e reconheçamos a nossa miséria e nosso estado de ruína e pecado. Todas as pessoas que tiveram um real encontro com Deus tiveram o mesmo sentimento que Pedro teve aqui. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Adão, que foge de Deus, e quando Deus pergunta, ele diz: "Porque eu estou com vergonha, porque eu pequei, eu estou nu." Nós temos o exemplo de Jacó, que quando teve um encontro com o Senhor ali em Luz, ele acorda de manhã e ele fica com temor no coração, e ele diz: "Deus está aqui, quão terrível é este lugar." Nós temos o exemplo de Isaías, que quando vê a glória de Deus, ele cai com o rosto em terra, dizendo: "Ai de mim, porque não sou digno de ver a Deus e a sua face, porque sou um pecador." A bem da verdade, existe um misto de sentimento quando nós temos um encontro com Cristo. O primeiro sentimento que vem é de desespero, porque a glória de Deus mostra a nossa pecaminosidade, a nossa miséria, e quão ruim e má é a nossa natureza. Mas ao mesmo tempo que nós ficamos desesperados por alguns segundos ou minutos, olhando para o nosso pecado e vendo que não podemos resolver esse problema, Deus olha para nós e diz: "Não se preocupe, porque eu já providenciei a solução. O meu filho morreu para te perdoar dos teus pecados. Você é livre." Então é um misto de sentimento. É uma tristeza e vergonha pelo pecado, mas essa tristeza e vergonha dá lugar à alegria e ao júbilo, porque fomos salvos por Jesus. Fomos alcançados por Cristo Jesus. O evangelista Mateus, no capítulo 4, verso 19, ele também descreve esse encontro, e lá ele vai dizer: "E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens." No capítulo 4, o evangelista Mateus, ele vai descrever também esse mesmo encontro que Lucas escreve. Eu prefiro o de Lucas porque ele é mais detalhista, como aconteceu, qual o contexto desse encontro de Jesus com aqueles discípulos. 3 verdades, elas emergem nesse chamado de Jesus aos seus discípulos. Quando nós olhamos para o texto, nós podemos perceber que 3 verdades, elas aparecem diante de nós. A primeira delas é que Jesus escolhe os rejeitados.
no capítulo 4 de Mateus, verso 18, diz que caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O que isso quer dizer? Sim, eles eram pescadores. Significa dizer que eles eram rejeitados? Sim, porque toda criança com 6 anos de idade, ela ingressa na escola rabínica, nos estudos para se tornar um rabino. Essa criança, ela passa por 3 fases de estudos da lei de Deus, da Torá, para que só com cerca de 30 anos de idade, ela consiga se tornar um mestre, um rabi, um rabino. Isso na cultura judaica. Então essa criança, ela começa a estudar com 6, 7 anos de idade, no mais tardar. Ela passa pela primeira fase, ali do período do primário, os primeiros estudos. Ela ingressa no segundo nível de estudos, e que vai dos 10, mais ou menos, até os 13. E depois, se ela é aprovada, se ela se destaca como sendo um aluno mais aplicado, tendo as melhores notas, o que vai acontecer? Ela vai passar para a terceira fase dos estudos da formação rabínica. E aí, na terceira fase, ela vai seguir um mestre. Ela vai seguir um rabi. Só que é ela que escolhe quem ela vai seguir. Porque ela vai aprender a doutrina que eles chamavam de gema ou de jugo, né? Vai aprender com aquele rabi para aprender a como interpretar a lei até se tornar um rabino. Se Pedro, Tiago e João estavam pescando e eram homens adultos e não estavam no sinédrio ou no templo em Jerusalém, significa dizer que eles não passaram nos testes para serem rabinos. Em algum estágio, nesse processo de formação rabínica, eles foram reprovados. Alguém disse: você não é o melhor do melhor. Você não se destacou e você não alcançou notas que poderia estar na média para você continuar os seus estudos, se formar e se tornar um rabino. Então você vai ter que voltar para casa e assumir a profissão do seu pai para dar continuidade à sua vida e à sua história. Esses homens não serviam para serem rabinos na conjectura, na visão dos religiosos e da cultura judaica daquela época. Jesus, ele não vai, irmãos, nas faculdades de Jerusalém. Jesus, ele não procura no meio dos intelectuais os seus discípulos, mas ele vai à procura daqueles que foram rejeitados, daqueles que não tinham lugar para eles naquele contexto religioso da época. Se eles estavam pescando, significava que eles foram reprovados e não serviam para ser um talmidim, um discípulo de algum rabino, de algum mestre. E ademais, além de terem sido rejeitados, eles também estavam frustrados, porque o texto diz, no versículo 5 do capítulo 5 de Lucas, que eles passaram a noite toda pescando e não pescaram nada. Eles estavam frustrados. Os resultados do trabalho também não eram positivos para aqueles homens. E é interessante o que um comentarista bíblico diz sobre esse texto. William Barclay diz que ninguém como Jesus creu no homem comum. Ninguém como Jesus acreditou no homem comum, naquele que não tinha valor, naquele que não tinha lugar, naquele que não tinha espaço. Jesus acreditou mais do que a pessoa acreditava nela mesma, porque muitos não acreditavam em si, onde poderiam chegar e o que poderiam alcançar, mas Jesus acreditou no homem comum, no homem pescador, no homem de família, e alguém que trabalhava em um lugar que não era especial, que não era famoso, que não tinha nenhuma proeminência no lugar onde morava,
talvez ninguém conhecia essas pessoas, não eram conhecidas, mas Jesus, mais do que ninguém, acreditou no homem comum, nas histórias simples, tornando a história desses homens uma história inspiradora para todos nós. Uma outra verdade que emerge dessa escolha de Jesus, o critério que ele usa, é que Jesus escolhe os indignos. O próprio Pedro reconhece isso. No versículo 8 do capítulo 5, ele vendo Jesus e o que Jesus fez e o milagre que Jesus operou, o que é que Pedro faz? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador, eu não mereço estar perto do Senhor. Só o Senhor está perto de mim. Não é bom para o Senhor porque eu sou um pecador. Eu não sou digno de que o Senhor esteja em minha presença. A graça de Deus, ela nos resgata da profundeza da consciência de pecado para as alturas do perdão divino. É isso que a graça faz. Ela tira você dessa consciência de pecado que muitas vezes aprisiona, angustia e te leva às alturas da certeza do perdão divino por meio da sua graça. Pedro, esse homem que não se acha digno nem mesmo de estar diante de Jesus, se tornaria um dos maiores nomes do cristianismo no primeiro século. Um dos líderes da igreja, um dos principais dos apóstolos, alguém de proeminência, alguém de destaque, alguém que levou o evangelho de Cristo até no final da sua vida. Uma outra verdade que temos aqui é que Jesus escolhe os improváveis. Nunca na história se tinha ouvido falar de um pescador tornar-se um poderoso e famoso discípulo de um mestre. Nunca antes na história se havia ouvido falar de que um publicano, odiado por todos, ridicularizado e hostilizado por todos, se tornaria um poderoso discípulo de Jesus, como Mateus se tornou. Se você olhar, todos os discípulos de Jesus, na sua maioria absoluta, eram homens simples, pescadores, publicanos, tinha zelote pelo meio, pessoas simples e humildes. Jesus, ele não foi buscar seus discípulos entre os estudantes de teologia da escola rabínica de Jerusalém. Ele não foi buscar os seus discípulos dentre a elite sacerdotal. Nem mesmo chamou aqueles de refinado saber, possuidores de riquezas. Mas ele recrutou das classes operárias, no meio dos pescadores, pessoas simples e humildes. E isso reverbera as palavras de Paulo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Quem diria que homens simples, de uma história de vida comum como eles tinham, iriam abalar o mundo inteiro pelo poder de Cristo Jesus? Quem diria? Charles Haley, ele diz uma coisa muito interessante. Ele disse que os primeiros seguidores de Cristo não foram os grandes deste mundo. Eles não tinham riquezas, fama, nem poder. Isso prova, diz Haley, que o reino de Deus não depende dessas coisas: fama, riqueza e dinheiro. O reino de Deus não depende disso. A causa de Cristo avança não por força nem por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus, como diz o profeta Zacarias. A igreja que começou com poucos pescadores espalhou-se pelo mundo, e isso só poderia ter sido fundada pelo próprio Deus. Não tem outra explicação. Homens sem poder, sem prestígio, sem influência, que não eram famosos, abalaram o mundo, colocaram o Império Romano de joelhos, sem levantar uma espada, sem condenar ninguém à morte,
Porque eles tinham a maior de todas as armas, a palavra de Deus, o poder do Evangelho. Esse muda a história e muda o mundo. A palavra de Deus está recheada de improváveis. A lista é muito grande. Jacó era o trapaceiro, o mais novo, mas foi escolhido para dar continuidade à descendência bendita. José era o segundo mais novo. Era desprezado pelos seus irmãos. Quando eles o viam chegando, dizia: lá vem o sonhador, o contador de história. Mas se tornou governador do Egito. E foi ele que acolheu seus irmãos e os protegeu naqueles dias e tempos difíceis de seca e de fome. Vocês lembram de Gideão? Ninguém precisava dizer para ele que ele não era, porque ele mesmo se via assim. Quando o Senhor procura ele e diz: você é um varão valoroso e você libertará Israel da opressão medianita, ele diz: eu mesmo, Senhor, tenho certeza? O Senhor não errou o endereço, não? Eu sou o menor do menor do menor. A minha tribo é a menor de Israel. E ele estava falando a verdade. A tribo de Manassés era a tribo que tinha o menor exército. O exército menor era da tribo de Manassés. Ele diz mais: a minha família é a mais humilde aqui dessa tribo. E eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou o menor do menor do menor. E Deus disse: não, mas eu não vou fazer porque você é pequeno. Não vai acontecer porque você seria grande. Vai acontecer porque eu farei através de você. E eu te escolhi para que você saiba, e todos saibam, que não foi você que fez, mas fui eu que fiz. Fui eu que fiz. A tribo já era menor, um exército de 32 mil teria que enfrentar um exército de 415 mil midianitas. Isso já era impossível. Deus ainda disse para Gideão que tinha muita gente. E Deus mandou que ele fizesse alguns testes. E no final só sobraram 300. E foi com esses 300 que Deus lhe deu vitória. Para não ter dúvida de que milagre não se discute, apenas se crê e se vive. É milagre. O que falar de Davi? O desprezado, o menor da casa de Jessé, aquele que o próprio pai se esqueceu dele. Quando Samuel disse: acabaram, não tem mais ninguém. Aí Jessé lembra do filho. Ele era para ter chamado desde o início para receber o profeta, mas ele não lembrava do filho porque talvez o filho não tinha nenhum valor para ele, ou não tinha o mesmo valor que os demais tinham. E Deus diz: olha, fui eu que te busquei lá do meio das ovelhas de teu pai e te pus aqui nesse trono. Tudo que você é e tem, você deve a mim, Davi. Era o improvável. E Deus escolhe aquele homem para se tornar o maior rei da história de Israel. O que dizer de Salomão? Salomão, o filho da mulher que Davi tomou de Urias, que matou o marido para se casar com ela. Salomão possivelmente ficaria marcado na história, se Deus não tivesse reescrito essa história da sua vida, como o filho da adúltera, da mulher que o rei tomou e que matou o marido para tomá-la como esposa. Mas é exatamente esse que Deus escolhe para ser o sucessor de Davi no trono. Porque Deus não está procurando qualidades, habilidades. Deus procura corações sinceros. É isso que Deus procura. A terceira parte desse encontro, terceira e última parte desse encontro, ela vai falar da resposta dos discípulos ao chamado de Jesus. O versículo 11 do capítulo 5 diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. A terceira parte desse encontro diz respeito à decisão dos discípulos de seguirem a Jesus. É interessante
destacar que em seu ministério, Jesus fez 3 tipos de convites. Nós iremos encontrar isso registrado pelos evangelistas. O primeiro deles está em Mateus 11, 28. Jesus diz assim: vinde a mim. Esse convite é o convite para a salvação. Jesus diz: venham vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Esse é um encontro para uma vida nova. É um encontro para uma vida transformada. É um encontro em que muitos que estão me ouvindo, ou quem sabe a maioria, já vivenciaram essa experiência de um dia Jesus o encontrar, de você ser alcançado por esta graça, e a sua vida foi transformada, foi mudada. Você passou a produzir frutos de arrependimento que glorificam a Deus. E hoje, olhando para trás, você não reconhece mais a si mesmo, porque realmente você não é mais aquela pessoa. Hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É interessante que Jesus, ele convida a multidão. Ele se dirige àqueles que estavam cansados daquele sistema religioso opressor, que impunha regras, normas, e que o próprio Senhor Jesus diz que eles obstaculavam o caminho para o céu. Eles afastavam as pessoas de Deus. São eles que Jesus chama e diz: vocês que estão cansados da imposição, da religião, dos dogmas, das tradições, que diz não pode, não pode, não pode. Eu chamo vocês, venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, a minha lei, a minha palavra, a minha doutrina, e vocês viverão uma vida plena, porque vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. O segundo convite de Jesus está em Marcos 1,17. É o convite para ser discípulo. Nesse texto Jesus diz: venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então primeiro ele chama você para ele. Não tem como você ser um discípulo e praticar o discipulado se você antes não for um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus não é aquele apenas que segue a multidão, mas é aquele que vive como Jesus viveu. O primeiro convite é: venham, tenham um encontro comigo para que a vida de vocês mude. O segundo é: me sigam, sigam a mim. Eles seriam treinados para serem pescadores de homens. E o terceiro convite está em Marcos, capítulo 3, verso 14. Nele Jesus convida já os discípulos a irem após ele. É o convite e o chamado para o apostolado. Primeiro, venham a mim. É o chamado à salvação, a uma nova vida. O segundo convite: venham após mim, me sigam, me imitem, andem nos meus passos. Mas o terceiro convite é: vão após mim. Vocês são capazes, vocês podem, então vão adiante e anunciem e proclamem o Evangelho, porque o Espírito de Deus está em vocês. E vocês podem fazer a obra que eu faço, e poderão fazer maiores do que eu fiz, porque eu vou para junto do Pai. Mas tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu vos farei. Aleluia. Mas, irmãos, o que fazer para se tornar um discípulo de Jesus? Eu quero dizer a priori que você não se torna um discípulo de Jesus da noite para o dia, é um processo. É evidente que a salvação é uma obra singular. Você não é sendo salvo, você é ou não é salvo. Mas o processo de santificação, de transformação, de frutificação,
ele acontece com a caminhada da fé. Como então eu me torno um discípulo de Jesus? Jesus, ele mostra que esse discipulado, ele tem um custo. Mateus, por exemplo, ele fala no capítulo 4, o seguinte: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. No mesmo texto, verso 22 do capítulo 4 de Mateus, ele diz: então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Mateus diz que eles deixaram o seu trabalho, os seus negócios, e diz que eles abriram mão do convívio com a família para seguir a Jesus. De certo modo, eles colocaram em risco suas vidas e a estabilidade que eles tinham, até porque Pedro, Tiago e João não eram apenas simples pescadores, eles eram empresários, eles tinham uma empresa de pesca. Lucas diz que eles eram sócios, tinham barcos a serviço deles, funcionários, trabalhadores. Jesus os convida a segui-lo, e o texto diz que eles deixam tudo. Deixam os negócios, a estabilidade, a segurança, para se aventurar numa história de que eles não saberiam como se daria. E o próprio Jesus diz que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus nunca prometeu a esses homens vantagens. Jesus nunca disse que eles seriam famosos, teriam uma vida boa, teriam uma vida tranquila. Pelo contrário, Jesus diz: vocês serão perseguidos por minha causa, serão odiados por todos, vos matarão por minha causa, vocês não terão aonde dormir, aonde comer, passarão necessidades, porque o Filho do Homem não tem isso. É isso que vos aguarda. Vemos aqui uma verdadeira e genuína convicção na decisão desses homens. Bem diferente de muita gente que às vezes vem até a frente chorando, mas apenas pelo momento de emoção, porque não tem a consciência de quem é e do que Jesus fez por ela na cruz do Calvário. E com dias desiste da caminhada da fé. Esses homens abriram mão de tudo, colocaram em risco tudo, para sofrer, pagaram um alto preço, porque eles entenderam que isso valeria a pena. Que isso valeria a pena. Marcos diz que, no capítulo 1, verso 20, diz que logo que os chamou, deixando eles o barco com seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. No versículo 10 do capítulo 5, Lucas diz: à vista da pesca que fizeram, admiraram-se, e se apoderou deles, de todos os seus companheiros, grande temor, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Eram homens bem-sucedidos, digamos assim. Não eram qualquer pessoa, não eram anônimos. Eram pessoas bem-sucedidas. 2, Jesus não ofereceu nenhuma vantagem para eles. 3, eles poderiam perder tudo que tinham. Era algo muito arriscado. Mas eles estavam decididos por Cristo. Eles estavam decididos por Jesus. Eu quero concluir essa exposição pontuando algumas verdades que eu considero dignas de reflexão. A primeira delas é que existe um preço para o discipulado. Qual é esse preço? Não é dinheiro, mas é decisão. É entrega. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus diz: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o preço do discipulado. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Isso significa renúncia pessoal. Tomar a cruz significa assumir um compromisso com Ele. E seguir a Jesus significa obedecer à sua vontade. Segunda verdade, o encontro com Jesus é para além de nós. É bem verdade que o encontro é pessoal. Ele não é coletivo, ele é pessoal. Mas esse encontro que a pessoa vivencia com Cristo
não serve apenas para ela, se reflete no meio em que ela vive, porque alcança outras pessoas. Cristo é visto através do testemunho dessa pessoa, da mudança, da transformação de vida que ela começa a vivenciar. E o meio em que ela está acaba sendo, num bom sentido, afetado por essa graça maravilhosa que flui na vida desse penitente. De sorte que, na maioria das vezes, quando alguém é encontrado por Jesus e sua vida é mudada, muito comumente a família acaba vindo também como resultado desta maravilhosa obra na vida de alguém. Terceira verdade é que o chamado de Cristo não é para você fazer alguma coisa para Deus, mas é para você vivenciar um relacionamento pessoal com Jesus. O próprio Senhor Jesus disse para Satanás, lá no deserto, na tentação, que se ele clamasse ao Pai, o Pai mandaria anjos para o servir. Mas Jesus não quis. Ele escolheu homens comuns, simples, mas que seriam dotados de poder e de graça, e transformariam o mundo pelo poder de Cristo Jesus. Mas esse discipulado, ele diz respeito a um relacionamento com Cristo, a caminhar com Cristo. O encontro com o Senhor Jesus vai gerar em nós um desejo por intimidade com Ele, por intimidade com Deus, por comunhão com Deus. A expressão segue-me é o principal termo para descrever o chamado para o discipulado aqui no Evangelho de Marcos. Capítulo 2, verso 14, capítulo 8, verso 34, capítulo 10, verso 21, nós vamos encontrar Marcos usando o termo segue-me, segue-me, segue-me. Jesus, ele não o chamou para prioritariamente fazerem um trabalho, mas para um relacionamento pessoal com Ele. Isso é discipulado cristão, é caminhar com Cristo, é se relacionar com Ele, é ter comunhão com Deus. Ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo, é mais importante do que fazer a obra de Cristo, irmãos. Jesus está mais interessado em quem nós somos do que no que fazemos. Relacionamento precede o desempenho. A vida precede o trabalho. A vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. Ele quer que você use seus dons para a glória de Deus? Sim. Ele quer que você frutifique? Sim. João 15, ele diz: eu vos dou um mandamento, que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Mas antes de você dar frutos, fazer a obra, usar os dons para a glória de Deus, você precisa ter comunhão com Ele, ter um relacionamento com Ele, porque só isso transformará a sua história e mudará a sua realidade. Esses homens simples, pescadores, publicanos, zelotes, se tornaram homens poderosos, famosos, reconhecidos por todos. Mas isso não era mérito deles, era o poder de Deus na vida deles. Pedro, por exemplo, esse homem tão rústico, tão simples, se tornou um homem poderoso a ponto das pessoas colocarem os doentes na calçada para que quando ele passasse a sombra dele projetasse, os doentes fossem curados. Isso é o poder de Deus. Não existe curso de capacite para isso. Também vir à igreja regularmente não te levará a isso. Mas se você abrir o seu coração verdadeiramente para que Jesus te toque e você tenha um encontro com Ele de verdade, a sua vida será extraordinária. E para a glória de Deus. Isso é que o encontro com Cristo faz. É isso que o encontro com Deus produz na nossa vida. Amém, queridos?